Você conhece o boi almiscarado? São animais sobreviventes da época do Pleistoceno e no passado conviveram com animais extintos nos dias de hoje, como mamutes, tigres dentes de sabre e ursos das cavernas. Eles são nativos das regiões geladas do Canadá, Alasca e Groenlândia. Também foram introduzidos em áreas da Rússia, Sibéria e Noruega. Posteriormente, rebanhos de bois almiscarados da Noruega foram levados para áreas frias da Suécia. São bichos muito fortes. Tanto o macho quanto a fêmea têm longos chifres curvados no centro da cabeça. Eles crescem ao longo da lateral da cabeça e depois se curvam para formar ganchos afiados. Geralmente, os chifres das fêmeas ficam um pouco menores e mais finos. Além dos chifres maiores, os machos têm uma grande saliência no topo da cabeça, na base dos chifres, que tem entre 15 a 20 centímetros de espessura. Medem 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura nos ombros. O peso das fêmeas varia de 180 a 275 quilos, com média de 250 quilos. Os machos pesam em média 320 quilos, mas podem chegar a 400 quilos. O corpo é robusto, as pernas curtas e a cauda mede apenas 10 centímetros de comprimento e fica totalmente escondida entre os pelos do animal. Muitas características físicas dos bois almiscarados são adaptações especiais para eles viverem nas regiões geladas do Ártico. O corpo é coberto por pelos longos, com exceção das áreas das narinas e dos lábios. São 2 tipos diferentes de pelos. A coloração de sua pelagem é uma mistura de preto, cinza e marrom, e seus pelos são longos, quase alcançando o chão. Um deles tem crescimento contínuo, podendo alcançar o chão. Algumas pessoas que vivem nessas regiões chamam esses enormes pelos de saia. São pelos protetores, impedindo que o vento e a chuva alcancem a pele do boi almiscarado. Outro tipo de pelo é mais curto e tem função de isolar o animal das baixas temperaturas. O dorso, que é as costas do animal, tem uma mancha marrom mais clara ou até cor creme. Nesse local, os pelos são mais curtos. As pernas são bem claras, quase brancas. Os animais mais velhos ficam com um grande volume de pelos nos ombros. Apesar do nome, os bois almiscarados são mais próximos dos caprinos, das cabras, bodes, do que dos bois e vacas. Vivem em uma das regiões mais inóspitas e difíceis do planeta, onde os verões são curtos, tendo apenas 3 a 4 meses. Os invernos são longos e muito frios, com ventos fortes, gelados e pouca vegetação. E é durante o verão que eles aproveitam para comer bastante e ganhar peso. Nessa época, procuram áreas mais úmidas, principalmente vales próximos de rios. Já no inverno, migram para lugares mais altos, evitando a neve profunda, pois precisam escavar o gelo para procurar comida. Nos meses de verão, alimentam-se de gramíneas, plantas com folhas, juncos, musgos, arbustos e ervas. Nos meses de inverno, a dieta muda. Comem caules, raízes, musgos e líquens. Pesquisas mostraram que durante o verão, eles usam áreas de até 220 km². Já no inverno, as áreas variam de 27 a 70 km² apenas. Existem 2 subespécies de bois almiscarados. O boi almiscarado comum, Ovibos moscatus moscatus. São nativos do Canadá. Viviam também no Alasca, mas foram extintos no final do século XVIII. O boi almiscarado de cara branca, Ovibos moscatus verde, que
que é nativo da Groenlândia e foi introduzido em muitos locais. Ele tende a ser ligeiramente menor que o boi almiscarado comum. Mas as diferenças entre os dois é baseada principalmente na localização do animal. As duas subespécies podem cruzar e ter filhotes. Os bois almiscarados são sociais e vivem em rebanhos, geralmente com 10 a 20 animais. Durante o verão, esses pequenos grupos podem se juntar, formando rebanhos grandes de até 60 animais. E esses grupos maiores se protegem melhor dos predadores. Outras vantagens de um rebanho grande é que na escuridão eles se localizam melhor, emitindo sons para não se perderem. Podem correr a 40 km por hora. O rebanho é liderado por um macho adulto. Depois, na hierarquia, vêm as fêmeas mais velhas e posteriormente as mais novas. Como eu disse, o macho tem uma saliência no topo da cabeça. E essa estrutura o protege durante as batalhas entre os machos, já que eles dão cabeçadas uns nos outros. Eles fazem isso durante a época de reprodução, para mostrar para as fêmeas quem é o mais forte. Eles ficam frente a frente com uma distância de até 45 metros. Então correm com as cabeças abaixadas e batem com força. Podem repetir essas cabeçadas por 10 ou 12 vezes por dia. Embora seja algo assustador, dificilmente um boi almiscarado morre nessas batalhas. O animal que desistir será expulso pelo ganhador e terá uma vida solitária, ficando mais vulnerável aos predadores. Os filhotes nascem entre os meses de agosto e setembro. O período de gestação é de 8 a 9 meses. Nasce somente um filhote. Gêmeos são raros e quando nascem, em geral, somente um sobrevive. Nascem pesando entre 9 a 11 quilos e ganham meio quilo por dia. A primeira estação de inverno que irão enfrentar muitas vezes pode ser a única, já que muitos morrem nesse período. Eles dependem bastante da proteção de sua mãe contra predadores famintos e do frio intenso. Eles ficam aquecidos debaixo dos longos pelos da mãe. Começam a comer vegetais depois de algumas semanas após o nascimento, mas continuam mamando até os 10 meses ou 1 ano de idade. As fêmeas já podem reproduzir quando atingem entre 1 a 4 anos de idade, já os machos com 3 a 4 anos. As fêmeas podem viver de 15 a 18 anos e os machos de 10 a 12 anos. Podem ser predados por ursos polares, ursos pardos e lobos. Quando o bando se sente ameaçado, os machos e as fêmeas adultas formam um círculo em torno dos filhotes e dos jovens. Esta é uma defesa eficaz contra seus principais predadores. Se defendem com seus chifres pontudos e já foram registrados pisoteando os lobos com seus cascos afiados. Embora recebam esse nome almiscarado, eles não têm cheiro de almíscar. Por incrível que pareça, eles possuem glândulas que eliminam um líquido com odor bem forte, mas não é almíscar. Os machos possuem glândulas pré-orbitais que eliminam um odor forte. Também a urina dos machos tem um cheiro bastante concentrado, bem marcante. Esses odores servem para atrair as fêmeas e para demarcar seu território e seu bando. E é isso aí. Essa foi mais uma espécie incrível do nosso canal Animal TV. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal e também no nosso Instagram. E também divulgue para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!